Muito boa noite, meus caros amigos do Travessia. Estamos voltando para mais uma aula remota, né? Mas desta vez com uma novidade, né? Tão esperada por vocês e tenho certeza que todos irão gostar muito. Bem, hoje iniciamos nosso módulo 3, não é? Eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos por começarmos. E hoje, finalmente, iremos começar o módulo 3. E a primeira disciplina que iremos estudar do módulo 3 é Geografia. Uma matéria muito interessante, uma matéria que todos já se deleitaram sobre o conteúdo, né? Já conhecem essa disciplina e que é bastante relevante, né? Para somarmos e formarmos o cidadão. Bem, quando falamos de geografia, não é importante que se fale, se tenha pelo menos um conceito básico para podermos avançar. Antes de adentrarmos propriamente no conteúdo, vamos falar um pouquinho dessa disciplina. Então, a primeira aula, a aula 1 de geografia, fala sobre o espaço da geografia. Antes de começarmos, vamos a uma pequena definição para daí seguirmos com o conteúdo. Geografia. Definição básica. Eu digo definição básica porque para que facilite o seu conhecimento, para que facilite seu entendimento. Então, a geografia é a ciência responsável por compreender o espaço e a relação que ele possui com o ser humano. Então, aí de imediato, não é, já destaquei duas palavras-chave importantíssimas para a nossa compreensão. Então, é uma ciência que ela é responsável por compreender, mas compreender o quê? O espaço. Então, temos aí uma palavra-chave, né? Objeto de estudo da geografia, o espaço. Mas é o espaço e a relação que ele estabelece com o ser humano. Então, eu perguntaria a você, de que forma, né, aluno Travessia, você já parou para pensar de que forma o espaço, né, interfere na vida das pessoas, na vida da sociedade? Que relações ele mantém com essa sociedade? Lembrando que esse espaço, né, ele sofre diretamente a ação do homem. O homem age sobre ele. E quando o homem age sobre o espaço natural, ele está carregado de objetivos, né? Ele está carregado de características que vão nortear essa ação do homem. Então você já parou para pensar como o espaço, né, interfere na vida das pessoas? Como esse espaço traz para a gente informações e provoca no homem determinado tipo de convívio, ou determinado tipo, influencia em determinado tipo de reação? Já parou para pensar? Até que ponto, por exemplo, o espaço, comparando Pernambuco, o espaço geográfico da região metropolitana, do Agreste e do Sertão, até que ponto esse espaço ele modifica o convívio social dessas regiões? Então, a geografia, né, ela fala do espaço e dessa relação, né? Mas também não vamos imaginar a geografia, né, apenas tratando de conhecimentos em relação a países, capitais, dados populacionais. Ela trata também de problemas socioespaciais. Ela trata também da dinâmica, né, da transformação dos espaços da cidade. Ela trata da lógica de produção agrária. Ela trata da distribuição dos movimentos sociais. Ela possui caráter histórico. Então veja que a geografia ela mexe com muitas coisas, muitos conteúdos. Mas para explicar basicamente essa relação entre o espaço e o homem, né? E a importância de tudo que ocorre.
Então, concluindo, a geografia é importante porque ela é fundamental para entender as formas de relevo, os fenômenos climáticos, as composições sociais, os hábitos humanos, porque ela interfere nos hábitos humanos, nos mais diferentes lugares. Então, a gente vai falar, nesse primeiro momento, na primeira aula, das relações entre sociedade e natureza. Então, os seres humanos, desde tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio natural em que vivem. E aqui tem os dois momentos aqui cruciais. Então, sempre, não é, durante a história, o homem interferiu no meio em que vive, no meio natural. Não é? Então, inicialmente, nós sabemos que houveram os nômades. E quais as características desses povos nômades? Então, eles na verdade, deslocavam-se de um lugar para o outro, porque eles não fixavam, né, moradia. Eles buscavam sempre alimentos e locais de moradias para seu sustento. Então, eles não se fixavam no lugar. Exploravam um lugar natural, e quando cessava ali os alimentos, eles iam para outro lugar. Então, veja que é uma relação com o meio diferente do segundo momento, quando ele ele começa a fixar moradia. E quando é que ele começa a fixar moradia? Né? Quando ele desenvolve duas culturas, a agricultura e a pecuária. Então ele aprende a criar animais. Né? E quando ele faz isso, ele também, e a agricultura, ele começa a fixar moradia. E vamos raciocinar comigo. Se ele começa, a partir desse momento, a fixar moradia, não é? Surge aí uma preocupação maior em transformar esse ambiente, esse meio. Não é verdade? Se ele aprende que ele pode se permanecer naquele local, ele vai começar a adquirir todo um cuidado, né? Toda uma interação melhor com esse local, com esse espaço. Então, esse espaço vai ser visto como algo que ele não vai poder usar agora e descartar e migrar para outro local. Não mais. Agora, ele precisa cuidar desse local. Ele vai começar a se apegar a esse local. Então, ele vai fixar moradia, porque sabe que vai fixar moradia nesse local. A partir desse momento, para cá, muitas coisas aconteceram. Não é? Nós já falamos aqui em aulas anteriores sobre a Revolução Industrial e o que isso representou. Então, cada vez mais, o homem vai atuar diretamente nesse espaço. Porque virão a Revolução Industrial, como falei, a revolução aí proporcionada ou liderada pela tecnologia, pela informática, melhor dizendo. Então, veja que todo o conhecimento que o homem soma faz com que ele atue de uma forma sobre a sociedade. Então, cada época, cada civilização, ela atuou sobre o espaço de uma forma diferente. Né? E essa atuação, ela sempre buscando, sempre construindo uma forma de se relacionar com a natureza diferente também. E ela diz muito sobre cada sociedade. Né? Então, por isso que quando você vai estudar as construções dos espaços antigos, como Olinda, por exemplo, muitas coisas das pessoas que ali, da sociedade que montou aquele espaço, serão reveladas ali. Muitos elementos serão revelados. Então temos aqui a relação sociedade e natureza. É disso que a gente está falando. Então, a ciência geográfica permite, entre outras coisas, analisar a relação entre o homem e o meio. Então, como se dá essa relação? Observando como se dá o uso dos recursos naturais, como o homem está usando esses recursos naturais e como esse uso vai impactar de forma, está destacado aqui, de forma positiva, mas também de forma negativa o meio ambiente. Nós sabemos que o homem usa os seus recursos, né? E usa esses recursos do meio ambiente, esses recursos naturais, né?
E isso vai causar o quê? Impactos que podem ser positivos e que podem ser negativos. Não é? E pela ânsia do mundo capitalista, né, esses impactos negativos eles têm assumido uma maior proporção. De modo que, diante dos problemas ambientais que tem causado, hoje está se pensando muito mais em fazer um caminho inverso e desenvolver técnicas, né, voltadas para reverter esse quadro, ou pelo menos não agravá-lo mais. Então, tal análise permite também propor alternativas para preservar a natureza e impactá-la minimamente. É isso. Então, a geografia ela vai ajudar nessa análise. Então, ela vai fazer com que, conhecendo os problemas, conhecendo a gravidade, revelando-se o nível em que estamos, possa se propor alternativas para preservar a natureza e impactá-la de uma forma mínima ou menor. Não é? Então, vamos aí fazer algumas considerações sobre o espaço geográfico. O que é que esse espaço geográfico tem para dizer para a gente? Primeiro é o seguinte, quando eu falo em espaço geográfico, eu estou falando do objeto de estudo da geografia, que é o que vem a ser esse espaço geográfico. Né? Então vamos aqui. E outra coisa que precisa ser colocada, destacada, que esse espaço geográfico, a forma de definir espaço geográfico, ela vai variar de acordo com as correntes de pensamento. Mas a gente não pode aqui entrar nesse mérito. A gente vai aqui utilizar uma dessas definições quanto ao espaço geográfico. E essa que foi aqui destacada para vocês foi a seguinte: o espaço geográfico é um meio utilizado e transformado pelas atividades humanas. Basicamente é isso. O que é o espaço geográfico? É um meio que foi transformado pelas atividades. É o espaço natural, né, que sofreu a ação humana. Né? Para que sofrendo a ação humana, ele vai se transformar num espaço geográfico. Em termos gerais, ele se difere do espaço natural em função do fato de o espaço natural, não sofrer diretamente as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas sociedades e envolvendo tanto o meio rural quanto o meio urbano. Não é? Então a gente tem aqui lá no início da aula um exemplo desse espaço geográfico. Né? Eu vou subir para vocês darem uma olhada aqui e visualizarem isso de uma forma melhor. Temos aqui a imagem do espaço, né, natural, e temos aqui o espaço geográfico, que já esse espaço aqui nitidamente, né, sofreu a ação humana, né, em suas diversas formas de ocorrer. Né? Foi isso que está dizendo aqui. Sofreu ali práticas econômicas, práticas sociais, culturais, enfim. Então, o espaço geográfico constrói-se a partir da transformação dos elementos naturais pelas práticas da ação do homem. Por isso, ele guarda consigo as marcas históricas das civilizações e suas transformações ao longo do tempo, haja vista que novas construções e reconstruções estão sempre acontecendo, porém, não de forma igualitária ao longo da extensão das sociedades. Fala desse aspecto, esse parágrafo fala desse aspecto, né? Das marcas históricas deixadas evidenciadas pelo espaço geográfico. Agora há pouco eu falei, né? Lá do Alto da Sé, de Olinda. Então aquelas construções, elas também revelam muito sobre, trazem marcas históricas, revelam muito sobre a sociedade, a civilização que construiu aqui, a sociedade da época que construiu, né? Aquele modelo, aquele espaço geográfico. Né? Porque quando a gente observa um espaço geográfico, você vai conseguir observar relações sociais naquele espaço. Né? Você vai conseguir observar traços, por exemplo, quando eu observo as construções atuais, por exemplo, mais modernas,
eu consigo observar ali relações sociais mais próximas, não é? Menos preconceituosas, por exemplo, quanto a alguns grupos novos que surgiram, não é? Quando eu olho, por exemplo, construções lá do século XIX, ali vão estar presentes aspectos sociais, aspectos culturais que eu não vejo mais agora no século XXI, mas que ficaram ali naqueles espaços geográficos. Observar a paisagem. Essa já faz parte da aula 2. A palavra-chave dessa aula, como vocês observaram, trata-se aí da palavra paisagem. A paisagem e a compreensão do espaço geográfico. O que seria paisagem? Então, paisagem é o conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os nossos 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar e audição. Então, basicamente, a paisagem essa é aquilo que nós percebemos, não é, com os nossos sentidos, especialmente a visão, né, que é o sentido que mais capta essa paisagem. Mas isso não quer dizer que os outros sentidos também não possam captá-la. É óbvio que a gente também pode captar o espaço, não é, pelos seus cheiros, pelos seus sons, né? Por exemplo, numa floresta, ao amanhecer, vamos imaginar aqui, vamos mergulhar aqui numa floresta e os sons de uma floresta são muito característicos. Os pássaros, o barulho do riacho, né? Do vento nas árvores, vocês conseguem perceber? Então, percebemos a paisagem não só pela visão, mas pelo tato, pela visão, pelo olfato, pelos 5 sentidos. Portanto, todo o ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem, claro, porque ele é perceptível, né, pelos sentidos. Por exemplo, o caos do centro de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou a área de um bosque, todos os ambientes, né, são captáveis. Em razão da abrangência desse termo, comumente ele é dividido em 2 tipos principais: as paisagens naturais e as paisagens culturais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, não se preocupem, né? A gente vai observar isso aí. Então, a análise da paisagem permite-nos verificar as diferentes dinâmicas concernentes ao funcionamento das sociedades, pois ela revela, né, através da observação dessas paisagens, a gente pode observar algumas informações, né, que são, por exemplo, características econômicas da construção dessas paisagens, políticas, né, as relações políticas que existiam na época de construção dessas paisagens, as culturais, né, aspectos culturais da época. Por exemplo, numa sociedade lá em séculos passados, numa sociedade patriarcal, será que isso não se revelava, não se mostrava nas paisagens, nas construções, na intervenção do homem? É claro que sim. Não é? Então, que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Então, o que são paisagens naturais e o que são paisagens culturais? Paisagens naturais são as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram ou que foram pouco alteradas pelo ser humano, como o espaço de uma floresta virgem ou o topo de uma montanha. Em algumas definições, esse conceito também abrange regiões naturais consideradas inóspitas, aquelas que não se consegue explorar, não é? Por exemplo, um deserto, né? São regiões que são tão inacessíveis que não se podem explorar, o homem não pode modificar, não consegue modificar, não tem não teria nem retorno para fazer isso. E paisagens culturais, olha que palavra interessante, gente, culturais. Por que palavra culturais aqui? Também chamada de paisagens antrópicas. São as expressões das atividades humanas. São aquelas paisagens onde o homem
modificadas pela ação do homem. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da natureza pelas atividades realizadas pelo homem. Portanto, todas as edificações artificialmente construídas, não é? Elas fazem parte desse grupo. Culturais, bem como as intervenções não naturais sobre o espaço constituem paisagens culturais, como o espaço de uma cidade ou um campo de produção agrícola, porque houve a intervenção. Então, culturais porque fazem parte, né? São paisagens que a cultura do homem foi colocada lá. Interviu diretamente sobre essas paisagens. Então, quando eu falo de paisagem, eu coloquei aqui, destaquei um ponto, porque é importante considerar o olhar de quem observa. Então, a paisagem dá a impressão, falando de paisagem, meus queridos, que paisagem é uma coisa objetiva e que todas as pessoas que olhem para a mesma paisagem a vejam da mesma forma. Mas nós sabemos que isso não é bem assim. Se assim fosse, né, os seres humanos, a sociedade, iriam sentir as mesmas sensações ao observar uma paisagem. Ou seja, todos iriam tender a gostar mais de uma paisagem e menos de outra. Mas não é bem assim que acontece. Esse parágrafo chama atenção para isso e diz o seguinte: é comum que duas pessoas diferentes observem uma mesma paisagem e possuam visões, impressões e opiniões distintas sobre ela. A sintam, a percebam de uma forma diferente. Né? É por isso que, e é óbvio isso, porque as pessoas, diante de uma mesma paisagem, vamos imaginar uma excursão, né, para um passeio, é possível que um aluno adore o local, né, se conecte de uma forma especial com o local e comece a sentir pelo cheiro, pela brisa, pelo tato, né, a brisa na pele, e outro aluno se conecte a esse mesmo ambiente, essa mesma paisagem, pelo visual. Não é? É possível, não é, que um goste de um aspecto e outro goste de outro. Então, chama atenção para essa questão de como sentir as visões, as impressões são diferentes, são distintas. Não é? Então, fazendo com que exista uma relação de identidade e subjetividade entre a paisagem e o ser humano, o que remete à ideia de cultura, que influencia a forma como a sociedade enxerga a sua realidade. Isso é interessante, né, gente? Porque a forma de uma sociedade ver determinada paisagem ou se relacionar com determinado ambiente geográfico é diferente entre sociedades. Já observaram que às vezes a gente estranha a cultura de outro povo pelo espaço? Aí você olha assim, poxa, como é diferente, como é estranho. Já observaram que diferentes povos, diferentes países, diferentes culturas também possuem diferentes espaços, e isso tem a ver com a cultura deles, né? Isso tem a ver com muitos outros aspectos, né, sociais, culturais, interessantíssimos. E aí a gente poderia citar extremos, né, a civilização inca, a gente poderia citar dentro do Brasil, né, vários Brasis e vários espaços, né, com culturas muito interessantes. Dentro do nosso estado a gente vê isso. Né? Não sei se vocês tiveram oportunidade para observar, por exemplo, cidades do sertão, como são interessantes, como a cultura deles, como são cidades limpas. Você não vê lixo no chão. Né? Como são a forma deles se relacionarem é diferente e também como isso interfere nas construções e no espaço geográfico. Né? Primeira vez que eu fui no sertão, eu fiquei extremamente encantado. Né? É muito interessante. A gente imagina que o sertão é um lugar seco, é um lugar que não tem, né, cultura, é um lugar que não tem, só tem cactos, só tem sol.
quando na verdade é totalmente diferente. Então é um espaço totalmente diferente e interessante e que revela muito da cultura daquele lugar. A mata tem sua singularidade, a zona da mata, né? É onde nós vivemos. O Agreste tem suas singularidades. E é tudo isso muito interessante. E a forma de sentir e de ver tem muito a ver com a nossa cultura. Por isso que a gente tende a gostar de espaços que se assemelhem à nossa cultura e tende a estranhar espaços que têm uma cultura totalmente diferente. Porque esses espaços estão extremamente conectados à cultura. Bem, gente, hoje falamos sobre espaços, sobre paisagem, sobre espaço geográfico, né? O espaço da geografia, as relações entre a sociedade e o espaço e a natureza. Né? E espero que esses conceitos que são iniciais, né? Já que começamos hoje o estudo dessa disciplina fantástica, muito importante para compreendermos, né? Nos situarmos no mundo, tenha sido uma aula inicial motivadora e uma aula inicial, né, que cumpra seu objetivo, que é trazer essas informações iniciais. Dito isso, nós vamos para um exercício com 4 questões, uma atividade com 4 questões. Né? A primeira delas, eu me reporto à cidade de vocês. Né? Eu quero que vocês falem sobre o espaço geográfico de sua cidade, um espaço escolhido por vocês, destacando a sua importância para a sociedade itaenguense. Está até aqui com I maiúsculo, me desculpem, mas não era para estar com I maiúsculo aqui, mas na hora da digitação. Enfim, eu quero que vocês respondam isso. Um espaço, né, que foi criado para essa sociedade itaenguense, destacando a importância desse espaço geográfico. Qualquer um, a escolha é sua. Segundo, você vai fazer uma enumeração aqui, paisagem natural e paisagem cultural, utilizando 1 e 2, 1 para natural, 2 para cultural. 3, nós temos um texto aqui, baseado nesse texto, você vai responder o seguinte: diante dessa perspectiva aqui do texto, pode-se afirmar que... Então eu quero saber se estão corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4. Só uma verdadeira, você vai marcar a letra A, B, C, D, U, E. E no quarto quesito e último, nós temos aqui um pequeno texto, e diante de tudo que foi dito, você vai marcar a alternativa correta, de acordo com essas palavras aqui do autor, o Milton Santos, né? E também de tudo que foi dito na nossa aula. Desejo uma boa aula a vocês, né? Esse início do módulo 3. Sabemos que todos estamos fazendo um esforço grande, mas eu espero que mantenham a motivação. Qualquer coisa, estou à disposição no meu privado. E boa aula. Um forte abraço. Vamos à leitura.